Então, nossa temática de hoje, nós abordaremos aqui ouro e pedras preciosas no Brasil, capítulo 15 aqui desse nosso livro. Essa ideia de encontrar metais preciosos ou até mesmo pedras preciosas, elas sempre estiveram no imaginário dos portugueses. Os portugueses, inicialmente, eles não encontram isso no Brasil, mas eles nunca perderam a esperança de que isso pudesse acontecer, certo? Então, esse período aí do século XVIII, finalzinho do século XVII, início do século XVIII, será de grande esperança para os portugueses, já que eles vão conseguir encontrar aquilo que eles tanto almejavam no Brasil. E aí, nesse sentido, essa busca acabou sendo de grande relevância o papel dos bandeirantes. Os bandeirantes eram exatamente quem? Eram mestiços, eram muitas vezes mamelucos, né? Que acabavam ali conhecendo bem o território, conhecendo bem a região. Então, eles buscavam esses veios auríferos. Esses veios auríferos seriam regiões ali que existissem o ouro. Eles também buscavam aprisionar indígenas para transformá-los em escravos e também capturar escravos fugidos, né? Esses bandeirantes também eles foram importantes no processo de interiorização, sertanização do território português, né? Já que eles expandiram o domínio português nessas regiões que hoje compõem o Brasil, que pertenciam à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas, mas eles fizeram grandes expedições. Uma dessas expedições, no final do século XVII, finalmente encontrou ouro em grande quantidade nas margens dos rios, né? E foi exatamente na região das Minas Gerais. Esse ouro ali era o chamado ouro de aluvião. E aí, devido a essa descoberta, houve uma guerra, a Guerra dos Emboabas. E essa Guerra dos Emboabas, ela se deu porque os paulistas, no caso de bandeirantes, eles queriam ter a exclusividade e o direito de exploração, né, devido ao que estabeleceu o sistema jurídico português chamado direito de conquista. Só que os portugueses, a coroa portuguesa não queria conceder esses privilégios aos descobridores, porque queria ter um controle maior. Então, o que fez exatamente a coroa portuguesa? Mandou diversos portugueses para cá, para que esses portugueses eles pudessem assumir a administração desses locais e dessas vias auríferas. Isso gerou uma guerra. Os portugueses foram chamados pejorativamente pelos paulistas de forasteiros, né, e também de emboabas, que significava uma ave que tinha penas até os pés. A partir disso, houve uma guerra de 1707 a 1709, a Guerra dos Emboabas. Os portugueses acabaram saindo vencedores, expulsaram os paulistas dessas regiões das Minas, porém os paulistas retornaram. Eles foram autorizados a retornar, por quê? Porque eles eram necessários para a coroa portuguesa, porque eles sabiam identificar onde existia o ouro, certo? Por isso voltaram. E aí Portugal também buscou promover um processo de administração dessas regiões mineradoras, né, dessas terras minerais, dividindo essas terras minerais, como eles chamavam, os lotes, nas chamadas datas. Essas datas eram exatamente o direito à ação de dar, doar, conceder, e com o tempo essas datas elas passaram a ser simplesmente uma terra que possuía minério. A coroa portuguesa começou a promover a cobrança de um imposto nessa região, que era o chamado quinto, ou seja, 20% de toda a produção do ouro encontrado seria repassada à coroa portuguesa. Também, a partir daí, o governo procurou centralizar o poder na região das Minas. Inicialmente, a região das Minas foi anexada à capitania de São Paulo, mas no ano de 1720 acabou existindo ali a divisão, produzindo-se ali duas capitanias, a capitania de São Paulo e a capitania das Minas. Então, a coroa portuguesa era importante ela centralizar para ela poder melhor fiscalizar e para que não houvesse o denominado descaminho do ouro. O que seria esse descaminho do ouro? O contrabando. E nisso foi criada
para Minas Gerais, da Capitania de Minas Gerais, né? Nesse processo houve uma revolta na cidade de Vila Rica em 1720, principalmente porque o conde de Assumar, o Pedro de Almeida Portugal, que era o governador das Minas, quando ele assume em 1717, quando ele assume, ele retira das câmaras municipais o poder, né, do controle da arrecadação dos quintos reais e também de fazer a cobrança de impostos sobre as importações. E nisso ele começa a desagradar as elites mineradoras, e aí houve também uma outra forma que desagradou as elites mineradoras, foi a criação da Casa de Fundição, né, que tanto ouro em pó ou ouro em pepita, eles teriam que ser levados para ser fundido, para se transformarem nessas barras aqui, que nós podemos ver de ouro, e essas barras ali tendo exatamente o quê? O símbolo real, as marcas reais, e também dizendo que esse ouro já havia sido quintado, perdão. Ou seja, ele já havia sido cobrado ali o imposto devido. Nisso, vão essas medidas muito centralizadoras, que faziam com que a autonomia dos colonos ela se esvaísse, fez com que revoltas acontecessem. E o próprio governador, o conde de Assumar, ele reclamava que os oficiais eles não estavam cumprindo as normas por eles decretadas. E aí, os revoltosos queriam primeiro acabar com a Casa de Fundição e depois eles pretendiam acabar ali com o governador das Minas. Aí o processo de repressão da coroa portuguesa foi muito eficiente. O governador contou com o apoio de uma parte da elite local que concordava com as medidas de Portugal e com as forças militares. O principal líder, o Filipe dos Santos, essa revolta também é conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, foi capturado, foi enforcado e esquartejado, certo? Houve também uma coisa importante, foi que a cidade do Rio de Janeiro se torna o centro econômico mais importante do Brasil durante esse período. E aí, por quê? Porque era o porto mais próximo de Minas Gerais para levar esse ouro para a Europa. Então, diante disso, houve até mesmo uma mudança na transferência da capital, que era em Salvador, da Bahia, para o Rio de Janeiro, a partir de 1763, deslocando ali o eixo, que era um eixo econômico no Nordeste, e esse eixo passando ali para a região Sudeste, e também para a região Sul do Brasil. A sociedade que se forma nessa região das Minas, a maior característica é a sociedade do Arraial do Teju, que era uma sociedade ali que foi criada, né, além de outras vilas e na região das Minas Gerais. Essa região era uma região que tinha como predominância a maioria escravos e escravos, né, mas também havia um grande número de pessoas alforriadas, que são escravos que acabam sendo libertos pelos seus senhores, e de uma pequena parte de pessoas brancas. A quantidade de homens era muito maior do que a quantidade de mulheres, isso fica claro, mais ainda quando se trata da relação entre escravos, né, já que as mulheres vão representar 3,1% dessas pessoas. Havia uma escrava que vivia nesse local, que era exatamente a Francisca da Silva, ou mais conhecida como Chica da Silva. Chica da Silva acabou ganhando a liberdade dela pelo senhor dela, que acabou se tornando esposo dela, o João Fernandes de Oliveira, que era um contratador. E muitas dessas mulheres, elas acabavam trabalhando como quitandeiras. Então, elas conseguiam, com a venda desses produtos aqui, arrecadar algum dinheiro e consequentemente, depois comprarem sua alforria. E aqui nós temos os caminhos do ouro, né? Havia um caminho inicial, que era o caminho velho do ouro, né, que era um caminho mais difícil de ser percorrido, e depois foi feito um caminho mais direto, que chegava exatamente ao porto do Rio de Janeiro, né? Era o velho caminho das Gerais em vermelho e o novo caminho das Gerais em verde. E todos esses caminhos, eles buscavam ali exatamente estabelecer uma ideia de combater o contrabando. Os meios de transporte mais comuns na região das Minas Gerais eram exatamente as mulas, né? Já que esse animal era um animal híbrido que acabava ali sendo mais resistente que o cavalo, que as éguas, e o Rio Grande, a capitania do Rio Grande, no caso Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são hoje,
acabaram sendo grandes criadores desses animais que acabavam sendo vendidos para a região das Minas Gerais. E aqui os descaminhos do ouro. O que seria exatamente esse descaminho do ouro? O descaminho do ouro seria exatamente o contrabando, né? Buscar alternativas para burlar o que a coroa portuguesa estabelecia ali, como os 20% e mais 10% também de dízimo. Então, eram algumas cobranças que acabavam sendo feitas. E uma das formas de contrabandear era exatamente dentro das imagens religiosas. Daí a ideia de santo do pau, porque as pessoas colocavam ouro ali para poderem contrabandear, certo? Então, temos também essa situação. Quem governou Portugal durante esse período, né, de exploração máxima ali de ouro, foi exatamente o Dom José I, que acabou escolhendo o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, né, e o Pombal governou 22 anos. Nesse período, ele acabou ali fazendo um processo de tentativa de fazer com que Portugal se tornasse menos dependente da Inglaterra, reformou a cobrança de impostos nas colônias, buscou uma administração mais racional em Portugal, estabeleceu manufaturas para que Portugal pudesse produzir aquilo que necessitava, prendeu diversos opositores, um grupo até mesmo tentando matar o Dom José I, como o Duque de Aveiro, né, e o Marquês de Távora. Então, foram alguns dos feitos do Pombal. Pombal também expulsou os jesuítas, né, justamente porque, a partir daí, poderia haver um controle maior dos portugueses na questão da educação, na questão também da mão de obra. E fez com que os indígenas se tornassem súditos do rei de Portugal. Então, foram algumas reformas que acabaram sendo estabelecidas, né. Também, no que diz respeito ao tratamento do chamado cristão novo, que era exatamente o judeu que foi convertido à força, como tinha uma grande atividade no comércio, eles acabaram estabelecendo ali que não haveria mais diferenças entre esses indivíduos. No Brasil, uma das principais ações foi exatamente o Diretório dos Índios. Esse Diretório dos Índios fazia com que os indígenas eles se tornassem súditos e, na prática, fossem livres, né? Ou seja, eles não poderiam ser escravos. De fato, não foi isso que aconteceu. Houve ainda a escravidão indígena. E também estabeleceu a criação das companhias de comércio. Essas companhias de comércio, elas seriam entregar monopólios para algum comerciante ou algum grupo, né? Então, foram diversas iniciativas. Houve a viradeira em 1777, a filha de Dom José assume o cargo depois da morte do pai, a Dona Maria I, e aí ela começa a promover algumas situações. Primeiro, retira o Pombal do cargo, e aí mais de 800 pessoas que foram presas pelo Pombal foram soltos, e durante o reinado da Dona Maria I, a extração do ouro na capitania de Minas Gerais já vai ter sérias dificuldades em arrecadar as 100 arrobas, né, de ouro, que é inicialmente. Uma arroba equivale aí a 14,69 quilos, né, e anualmente teria que fazer isso, e não já estavam conseguindo mais, então apertaram ali o cerco dos impostos e foi estabelecido até mesmo o que temos como derrama, que era exatamente a cobrança de todos os impostos atrasados, e tinha uma derrama marcada para o ano de 1788, e o responsável por essa derrama seria exatamente o Visconde de Barbacena, que assumiu o governo das Minas Gerais, certo? Então, essa aí foi exatamente a nossa aula sobre este capítulo de número 15, ok?